Oi, Valdênia, Deus abençoe você também. Bom dia para você de todo o Brasil. Agora são 9 horas e 23 minutos e hora de notícias na TV Canção Nova. Vamos ao Rio de Janeiro conversar com a nossa repórter sobre uma iniciativa que encoraja o diálogo interreligioso. E em São Paulo, aumentam os casos de sarampo. Por outro lado, crescem as iniciativas para imunizar a população. E às vésperas do Dia dos Pais, conversaremos ao vivo com o psicólogo para falar sobre esta figura tão importante em nossas vidas. Estas e outras notícias você confere agora. Caminhar, além de um exercício para o corpo, é também a melhor maneira de prestar atenção ao que está à nossa volta. Hoje é o último dia da semana do Caminhar 2019 e a gente vai ao vivo falar com a Ailane Santos, que está na Avenida Paulista, um ponto de encontro de muitos paulistanos. Elane, então quer dizer que caminhar é sinônimo de conhecimento? Bom dia para você. Bom dia, André. Bom dia a você de todo o Brasil. André, olha só, muita gente já sabe que caminhar ajuda na saúde do corpo, ajuda a melhorar o meio ambiente, porque evita o uso dos carros, mas também ajuda a adquirir conhecimento. Com certeza, é o que a Semana do Caminhar quer despertar neste ano de 2019. A relação entre aprendizagem e caminhada é muito próxima. É sobre este assunto que a gente conversa com Marcos Souza, do Mobilize Brasil. Ele vai falar para a gente como é que se aprende caminhando. Bom dia, Marcos. Seja muito bem-vindo aqui ao Canção Nova Notícias. Bom dia a todos. Então, caminhar é também uma experiência de aprendizado. Alguns anos atrás, eu me lembro de uma conversa com o arquiteto Paulo Mendes da Rocha, que é um dos maiores arquitetos do mundo, premiado, brasileiro, premiado internacionalmente. Ele dizia o seguinte, que uma criança, por exemplo, que vai à escola e volta todo dia de carro, essa criança não foi à escola nenhuma, porque é no caminho que ela vai aprender a conviver com os cidadãos, que ela vai aprender o que é a sua cidade, o que é a vida, o que é o dia a dia, ela vai ter contato com a diferença, com as pessoas que talvez não sejam da mesma classe social, têm outras dificuldades, ela vai descobrir os cantinhos, as lojinhas, e todos nós aprendemos. Ao vir para cá, eu vim caminhando, né? Eu vim descobrindo lojinhas novas, descobri coisas bonitas, árvores que floresceram, e também você descobre os problemas da cidade, então você aprende a cada dia. Eu, com 65 anos, continuo aprendendo, caminhando e descobrindo a minha própria cidade, como se fosse um turista da minha cidade. É claro que para caminhar aprendendo, nós não podemos caminhar com o celular na mão, olhando. Nós temos que sair, olhar mesmo, tentar conversar, tentar interagir com a cidade. Mas a cidade ganha com isso, porque cada cidadão, se ele circular, e se ele olhar, e se ele aprender, ele vai poder depois, inclusive, interagir com os outros cidadãos, com o poder público e pedir melhorias daquelas coisas que ele vai ver no dia a dia, assim como ele vai proteger aquelas coisas bonitas que ele conhece. Tem uma coisa importante de lembrar, que ontem, 8 de agosto, foi o Dia do Pedestre, porque é o dia em que se comemora o aniversário de 50 anos da foto que deu capa ao disco Abbey Road dos Beatles em 1969. Então, internacionalmente, é o Dia do Pedestre, é o dia de estimular a caminhada. Vamos caminhar e vamos aprender caminhando pelas cidades. É isso aí, obrigada, Marcos. Fica a dica, então, para esse final de semana de Dia dos Pais, você fazer uma boa caminhada com seu pai, com toda a família. André, é com você. Ótima dica, Elaine, ótima dica. Mas caminhar na chuva não é bom, né? Então vamos ver como fica a previsão do tempo para hoje e o final de semana. No Sudeste, chove no norte do Espírito Santo e nordeste de Minas Gerais. Nas demais áreas, o sol brilha forte, o tempo é firme e não há expectativa de chuva. O sábado vai ser de sol. Chove no litoral paulista e no nordeste de Minas Gerais neste domingo. No Rio Grande do Sul pode chover e há risco de temporais. Tempo firme nas demais áreas. No final de semana, o clima segue instável e chove no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e sudoeste do Paraná. Nas demais áreas, não há expectativa de chuva. O avanço de uma frente fria favorece o aumento de nuvens no sul e oeste do Mato Grosso do Sul, mas não chove no centro-oeste.
No sábado, após a passagem da frente fria, o sol aparece entre nuvens e a temperatura cai entre o oeste e o sul do Mato Grosso do Sul. Domingo de sol forte e sem previsão de chuva no centro-oeste. No norte, o céu fica nublado e o sol aparece timidamente em Roraima e no norte do Amapá. A partir da tarde, são previstas pancadas isoladas de chuva entre o norte do Pará e o oeste do Amapá. No sábado, o tempo segue instável. Tempo firme no Tocantins e no sul do Acre. Já no domingo, há condições de chuva no Amapá e em Roraima. Pode chover momentaneamente na região nordeste entre o Sergipe, Alagoas e leste de Pernambuco. Nas demais áreas faz sol e o tempo segue firme. No sábado e domingo, o céu fica encoberto e o sol aparece entre nuvens no sul e leste da Bahia e em Sergipe e não chove. Agora a gente vai para o intervalo. A seguir, Rio de Janeiro se prepara para evento interreligioso. E hoje, para homenagear os pais, a gente mostra algumas fotos de alguns pais e filhos que foram enviadas pelos nossos telespectadores. A gente volta já. Estamos de volta e agora você confere o que é notícia nos principais jornais estrangeiros. O The Washington Post traz a manchete: enquanto a crise da Venezuela se aprofunda, os mais vulneráveis partem em êxodo. Dezenas de milhares de venezuelanos mais vulneráveis, mulheres, crianças, idosos, doentes e deficientes, estão fugindo para a vizinha Colômbia. O britânico The Telegraph fala da queda na economia britânica que encolheu pela primeira vez desde 2012 sob os efeitos do Brexit. Até junho, as fábricas se uniram à crise industrial da Europa e os trabalhos de construção congelaram. O The New York Times traz uma pergunta na capa. Depois de 2 tiroteios em massa, os republicanos vão assumir uma nova postura em relação às armas? O presidente Donald Trump pensa sobre a possibilidade de verificação de antecedentes de quem deseja ter uma arma. O senador Mitch McConnell sinalizou que estaria aberto a considerar a ideia. Na Europa, escoceses apoiam a independência do país e querem que um novo referendo ocorra nos próximos anos, indicando que o Reino Unido poderia se fragmentar logo após deixar a União Europeia. As informações com Vanessa Andrade. Segundo uma pesquisa encomendada e publicada pelo jornal The Guardian nessa semana, 52% dos eleitores escoceses são favoráveis à independência e 48% são contra. É a primeira vez em 2 anos que a maioria dos eleitores escoceses são favoráveis à independência do Reino Unido. Para metade desses eleitores, um novo referendo deve acontecer até 2021. O segundo parlamentar mais importante do Partido Trabalhista, John McDonnell, afirmou que o grupo aceitaria a realização de um novo referendo da independência da Escócia se o parlamento escocês assim decidir. A Escócia sempre foi contra o Brexit e deseja permanecer no bloco europeu. Por essa questão, o objetivo de declarar a independência adquiriu mais adeptos. Em outras ocasiões, a Irlanda do Norte também manifestou seu desejo de continuar na União Europeia e assim talvez unificar as Irlandas. Vanessa Andrade para o Canção Nova Notícias. Em setembro, o Rio de Janeiro vai receber a 3ª edição da Conferência Internacional de Louvor e Adoração Somos Um, que vai reunir católicos e evangélicos. Esta semana já aconteceu um momento importante de preparação para o evento. É sobre isso que a gente conversa agora com a repórter Graciele Reis. Bom dia, Graci.
Bom dia, André. Bom dia a todos que nos acompanham. Isso mesmo, a Conferência Internacional de Louvor e Adoração Somos Um vai acontecer entre os dias 16 e 22 de setembro aqui no Rio e é promovida pela Missão Somos Um, uma iniciativa católica para a promoção da unidade entre católicos e protestantes. O encontro ocorrerá com a presença de lideranças nacionais e internacionais, inclusive uma presença do Vaticano, do Monsenhor Juan Usma Gomes, do Pontifício Conselho para a Unidade dos Cristãos. Mas, como você falou, André, nesta semana já aconteceu um momento importante de preparação à conferência. 31 líderes católicos e evangélicos se reuniram nesta semana na mitra da Arquidiocese do Rio para aprovar a carta de intenções que será assinada durante o evento de setembro. Na carta, os representantes das igrejas vão manifestar publicamente o seu desejo de favorecer a unidade entre os cristãos por meio de ações de diálogo ecumênico, da oração, estudos e também do testemunho conjunto. Então está aí uma bela iniciativa de unidade, de consciência sobre a importância de construir essa unidade. Então, mais informações e inscrições para o evento de setembro, que será aberto a todos, no site missãosomosum.com.br. É com você, André. Tenham todos um excelente final de semana. Obrigado, Graciele, para você também. Ótimo final de semana. Então, fica esse convite, então, para essa iniciativa de unidade, né, de diálogo interreligioso. A seguir, daqui a pouco, uma entrevista sobre a importante figura paterna na educação dos filhos. Você segue acompanhando a nossa homenagem, a homenagem dos nossos telespectadores aos pais. Estamos de volta e agora para falar sobre os casos de sarampo que aumentaram em São Paulo. Crescem também a mobilização para que o público mais vulnerável seja vacinado. Só nesse ano, a Secretaria da Saúde de São Paulo já confirmou 967 casos de sarampo. Desse total, 80% se concentram na capital paulista, um aumento de 52,7% em 6 dias. A cobertura vacinal está muito baixa em São Paulo, né? As pessoas não estando vacinadas, o vírus, quando vem de algum outro lugar, algum outro país, ele se instala com mais facilidade. O sarampo é uma doença grave. O cuidado, portanto, é fundamental. Essa é uma doença de alta transmissibilidade, né? Então, assim, uma pessoa pode contaminar até 18 outras pessoas. Essa vacinação é muito importante para que não haja mais esse grande número de pessoas contaminadas, porque o sarampo é uma doença fatal, né? Uma doença que traz complicações como meningite, encefalite, surdez, que podem até levar ao óbito. E afinal, quem deve tomar a vacina? A população de 15 a 29 anos, ela deve se vacinar independente do número de doses que elas já tenham. E as crianças de 6 a 11 meses também devem procurar vacinação, lembrando que aos 12 meses é a rotina de vacinação das crianças, então elas devem de novo se vacinar aos 12 meses. Depois de realizar campanhas em locais como estações de trem, metrôs e ônibus, a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo também está realizando iniciativas em escolas. O objetivo é imunizar 95% do público-alvo. Como mãe, nós temos a preocupação de sempre ter o melhor, né? Buscar o melhor para os nossos filhos. E a questão da vacinação é sempre bom deixar em dias. Ela tomou a vacina e daqui a pouco eu também vou tomar, porque para ficar todo mundo imunizado. Além de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia também registraram aumento de casos. Nos resta, portanto, a prevenção. A vacina está disponível em todas as unidades de saúde, então é só procurar uma unidade com a caderneta se tiver, se não tiver também é só informar que não tem para ser vacinada. Neste domingo, nós celebramos o Dia dos Pais, né? Um domingo para reunir a família, comemorar a figura importante desses homens tão fundamentais em nossas vidas. E é sobre esta relação pais e filhos que nós conversaremos agora com o psicólogo Emerson Cavalheiro. Emerson, bom dia para você. Muito obrigado, viu, pela participação.
Bom, eu começo perguntando o que representa esta figura paterna na vida de uma criança. Bom dia, André. A figura masculina e paterna certamente é muito importante para o desenvolvimento da personalidade da criança, né? Somos nós, os pais, que junto às mães, adaptamos a criança ao mundo, à vida, e transmitimos a elas valores, princípios, enfim, uma construção sólida para que elas estejam preparadas para o enfrentamento do mundo. Agora, em casos de crianças que não têm essa figura paterna por perto, não tiveram ou não têm esta figura paterna por perto, existe uma carência nesse sentido? Como supri-la, então? Certo. É importante a figura do pai, né, um pouco no desenvolvimento da criança. Agora, se o pai não está presente, alguém que exerça a função paterna. Então, de repente, pode ser um avô, um tio, um professor, alguma figura de autoridade que possa suprir esta necessidade. Então, quando nós falamos desse cuidado com a criança, nós podemos falar da presença do pai ou de alguém que exerça a função paterna. Ok. Tem um conselho que você daria para melhorar, né, essa relação pais e filhos? Sim, a minha palavra para os pais é que procurem estar presentes, cada vez mais presentes na vida dos filhos, para que eles cresçam saudáveis e felizes. Ok, Emerson, muito obrigado, viu, pela participação aqui. Tenha um bom dia. Imagina, à disposição. Bom dia. Muito obrigado, viu, pela participação aqui. Canção Nova Notícias fica por aqui. Para quem é pai, feliz dia para vocês no próximo domingo. Outras informações você confere no noticias.cançãonova.com ou no Canção Nova Notícias, edição da noite, às 6h45. Tenham um bom dia e um ótimo final de semana.